Você acredita que economizar em uma obra significa comprar material mais barato? Se você pensa assim, talvez esteja prestes a cometer um dos erros mais caros da sua vida. Porque a maior economia de uma construção não acontece no acabamento, ela acontece antes da obra começar. E a verdade é que existem algumas decisões estratégicas capazes de reduzir dezenas de milhares de reais do seu orçamento. Enquanto algumas pessoas constroem gastando 400 mil, outras fazem praticamente a mesma casa por 300 mil. E não é sorte, é método. E hoje eu vou te mostrar as decisões que fazem essa diferença. E talvez a última seja a mais importante de todas. Vamos direto para o nosso assunto e eu vou te falar da primeira decisão inteligente. Muita gente compra o terreno olhando apenas para a localização, mas existe uma pergunta muito importante. Quanto esse terreno vai custar para ser preparado? Um terreno em aclive ou declive pode parecer barato, mas pode existir corte, aterro, contenção, drenagem, impermeabilização profunda, e tudo isso acontece antes mesmo de você enxergar a primeira parede levantada. É um dinheiro literalmente enterrado. Já um terreno plano reduz fundação, facilita a execução, acelera a obra, e aqui entra um detalhe que pouca gente fala. Quando o solo permite uma fundação, por exemplo, como um radier, reduz tempo, mão de obra e desperdício. Você transforma a fundação e contrapiso em uma única etapa, mais velocidade, menos desperdício, mais previsibilidade. Quem constrói sem estudar o terreno é como alguém que compra um carro olhando só a pintura e ignorando o motor. Mais cedo ou mais tarde, a conta vai chegar. Então, a primeira decisão inteligente para você que quer construir 30% abaixo do custo é escolher o terreno corretamente. O terreno que vai te proporcionar uma construção mais plana, com menos fundação, com menos estrutura, com menos movimentação de terra. Então se liga nessa primeira dica. Segunda decisão inteligente para você que quer gastar menos construindo. E agora vem uma verdade que muita gente não gosta de ouvir. Não é só a obra que deixa a construção mais cara, é principalmente o projeto errado. Porque pensa comigo, cada recorte desnecessário, cada vão exagerado, cada detalhe pensado apenas pela estética tem um preço escondido e ele costuma ser caro. Esse preço vai aparecer no aço, no concreto, na mão de obra, na fundação. Por exemplo, casas térreas. Se o terreno permitir a casa de um pavimento, pode te gerar uma economia enorme. Pensa, sem escada, sem reforço estrutural, sem uma carga extra, mais área útil, menos custos. Formatos simples economizam muito e existe um motivo para muitas construções eficientes terem linhas retas. Quanto mais recortes, mais vigas, mais pilares, mais desperdício. Uma estrutura simples distribui melhor o esforço e reduz o consumo dos materiais. E isso significa, não quer dizer que significa fazer uma casa feia, significa fazer uma casa inteligente. Outro exemplo, banheiros e cozinhas são ambientes mais caros da construção. Talvez isso te surpreenda, mas a cozinha e o banheiro pode custar até 5 vezes mais por metro quadrado do que um quarto, por exemplo. E por que isso? Porque ali existe hidráulica, impermeabilização, revestimento, marmoraria, metais, instalações especiais. Por isso, concentrar essas áreas próximas umas das outras gera uma economia enorme. Estruturas aparentes também, outro conceito que vem crescendo muito. Concreto aparente, piso polido, estilo industrial, você reduz o acabamento e ainda ganha um visual moderno. Menos maquiagem, mais autenticidade. Então, esses pontos que a gente mencionou aqui no vídeo podem te trazer uma economia, mas eles precisam ser pensados na fase do projeto. E o projeto precisa estar muito alinhado com aquilo que você quer e com o que caiba no seu bolso. Vamos para a terceira decisão inteligente que você pode tomar para ter uma obra mais barata. E aqui existe algo ainda mais importante, porque eu já vi projetos excelentes fracassarem e projetos simples terem resultados extraordinários. A diferença é a gestão. Obra lenta é obra cara.
todo dia de atraso custa muito dinheiro. Aluguel de equipamento, custos indiretos, inflação dos materiais, retrabalho. Imagina uma torneira aberta pingando. No começo parece pouco, mas depois de meses você percebe uma fortuna indo embora. Uma obra desorganizada funciona exatamente assim. Padronização. Outro erro comum, escolher um revestimento para cada ambiente. Isso gera sobra, perdas, dificuldade de compra, dificuldade de manutenção. Quem padroniza, compra melhor, negocia melhor, controla melhor e economiza muito mais. Modelo de contratação também é importante. Muitas pessoas acreditam que empreitada é sempre a mais barata, mas nem sempre, porque o construtor adiciona margem de segurança no contrato dele, risco, BDI elevado. Em muitos casos, uma obra por administração bem gerida gera mais transparência, mais controle e um melhor aproveitamento do orçamento. Pensa comigo, depois de acompanhar diversas obras, eu percebi uma coisa: as pessoas raramente perdem dinheiro por falta de vontade. Elas perdem dinheiro por falta de informação, porque ninguém ensina. Quanto custa uma decisão errada? Quanto custa mudar um projeto no meio da execução? Quanto custa não planejar? E talvez o maior patrimônio que você pode construir não seja apenas uma casa, mas a tranquilidade de saber que cada real investido está trabalhando a seu favor. Construir não precisa ser um período de ansiedade. Pode ser um processo previsível, seguro e financeiramente inteligente. Um ponto importante que eu não canso de falar aqui no canal, que eu falo muito, que é o planejamento da obra. Entrar para uma obra sem parar para pensar na obra antes é loucura, é gastar mais, é com toda certeza mudar na hora da execução. Então, depois que você definiu o seu projeto, alinhou ele com a sua expectativa, alinhou ele com o seu bolso, escolheu o terreno ideal, que você padronizou, que você definiu o formato de contratação, que você definiu quem vai gerir sua obra, você precisa planejar. Pega esse projeto, estuda esse projeto, cada pedaço, cada milímetro. Pensa nas dificuldades, pensa no que pode dar errado, pensa se está tudo certinho, compatibilizado. Se você não sabe fazer isso, contrate alguém para fazer. Monte um cronograma por etapa de obra, muito bem definido. Monte um orçamento detalhado por etapa. Entenda seu fluxo financeiro, o que entra, o que sai durante a obra. Cada ponto, para quando você puder iniciar a obra, quando você iniciar a sua obra, você vai estar muito bem preparado. Você já vai ter feito a sua obra, só que usando o papel e a cabeça, e não o seu dinheiro. Porque quando você vai para a obra sem isso, você vai gastar mais e você vai usar o dinheiro, você vai perder dinheiro. Então, se você quer uma obra mais barata, planeje cada etapa, pense em cada etapa, pense em cada recurso. Esse talvez seja a decisão mais importante, a atitude mais importante para que você gaste menos, minimamente, no mínimo 30% a menos do custo que seria a sua obra. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Se você pudesse descobrir hoje os erros que podem fazer você perder mais dinheiro na sua obra, você gostaria de saber realmente? Porque é exatamente o que eu faço aqui nesse canal. Eu ajudo pessoas que vão construir, que já estão construindo ou que trabalham com gestão de obras a identificar os gargalos, as dificuldades e a evitar desperdício e tomar decisões mais inteligentes antes que os problemas apareçam. Eu estou disponibilizando gratuitamente uma sessão de diagnóstico online. Nessa sessão, nós vamos analisar o seu projeto, a sua obra, os principais riscos financeiros, o que pode aumentar o seu custo e traçar uma estratégia que pode melhorar seu resultado. Mas essa sessão é gratuita e possui vagas limitadas. Então faz o seguinte, clica aqui agora no link da descrição deste vídeo e agenda a sua sessão de diagnóstico online gratuita
Porque a diferença entre uma obra que gera uma dor de cabeça enorme e uma obra que gera orgulho, muitas vezes está nas decisões que você toma hoje. E eu posso te ajudar a tomar essas decisões certas. Clica no link da descrição e a gente vai se ver nessa sessão de diagnóstico. Você vai falar direto comigo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado pelo seu tempo. Não esqueça de se inscrever nesse canal, ativar as notificações. A gente está trazendo vídeo toda semana que te ajuda no seu processo de construir. E fica ligado que nas próximas semanas vão ter mais vídeos. Obrigado por esse tempo novamente. Um forte abraço e até o próximo vídeo.